Você aprendeu na escola que o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo, certo? Foi invadido, derrotado, fragmentado, e assim terminou uma das maiores potências da antiguidade, um marco que dividiu a história. Mas, e se eu te dissesse que essa história pode estar errada? Pior, que essa queda talvez nunca tenha acontecido de verdade? Hoje você vai conhecer uma das teorias mais ousadas da história alternativa, a hipótese do Império Fantasma. A verdade é que a tal queda de Roma foi tudo menos clara. Muitos historiadores hoje admitem que não houve um colapso súbito, mas uma transição lenta, cheia de contradições. Pense bem, como um império tão gigantesco simplesmente desaparece do mapa de um dia para o outro? A resposta é: ele não desapareceu. O Senado romano, por exemplo, continuou existindo e funcionando até o século VI, muito depois da suposta queda. E tem mais. O Império Romano do Oriente, que nós conhecemos como Império Bizantino, não só continuou existindo, como se considerava o legítimo Império Romano até sua própria queda, em 1453. Os seus líderes usavam o título de Imperador de Roma até o fim. Os códigos legais, as estruturas de poder e até os rituais romanos foram mantidos por séculos. A própria ideia de Roma era tão poderosa que até o Sacro Império Romano Germânico, fundado muito depois, em 962, se declarava herdeiro legítimo de Roma. A queda não foi um ponto final, foi uma vírgula. E é nessa vírgula que a nossa história fica muito, muito estranha. A narrativa tradicional é que, com a queda do Ocidente, a Europa mergulhou na chamada Idade das Trevas, um período de estagnação, de perda de conhecimento, onde a ciência e a arte teriam regredido. Mas essa ideia também está sendo cada vez mais questionada. Historiadores e arqueólogos encontram evidências de uma continuidade surpreendente. Rotas comerciais que supostamente foram fechadas continuaram ativas. Tecnologias romanas como aquedutos e estradas seguiram em uso por séculos, mesmo que com menos manutenção. A cultura romana não foi apagada. Ela se transformou, se misturou com as culturas dos povos germânicos. Então, o que aconteceu de verdade? Por que nos contaram a história de um colapso total? Seria para simplificar os livros de história? Ou será que existe algo mais profundo, uma verdade que foi deliberadamente escondida? É aqui que a teoria começa a tomar uma forma muito mais chocante. Agora prepare-se, porque é aqui que a história dá uma guinada completa. Existe uma teoria de que cerca de 300 anos da nossa história foram simplesmente inventados. É a chamada hipótese do tempo fantasma, proposta pelo historiador alemão Heribert Illig nos anos 90. Segundo ele, o período entre os anos de 614 e 911 d.C. pode ter sido uma fabricação, uma farsa histórica criada por imperadores e clérigos com interesses políticos muito específicos. Em outras palavras, o ano em que vivemos hoje pode estar errado. Literalmente, segundo Illig, nós não estaríamos em 2024, mas sim no século XVIII. A base da teoria de Illig está no calendário. O calendário juliano, usado desde a época de Júlio César, tinha uma pequena imprecisão. Ele era alguns minutos mais longo que o ano solar real. Ao longo dos séculos, essa diferença se acumulou. Quando o Papa Gregório XIII decidiu corrigir isso em 1582, criando o nosso calendário gregoriano, ele pulou 10 dias para realinhar as estações. Mas, segundo os cálculos de Illig, a diferença acumulada desde o século I deveria ser de 13 dias, não 10. Faltam 3 dias, que correspondem a aproximadamente 300 anos. 300 anos que, segundo ele, nunca existiram. E as evidências não param por aí. Illig aponta para uma estranha falta de progresso arquitetônico, tecnológico e cultural durante esse suposto período. Ele argumenta que muitos documentos e artefatos dessa época são inconsistentes ou foram comprovadamente forjados séculos depois. E a cereja do bolo:
Personagens históricos imensos como o imperador Carlos Magno poderiam ser, na verdade, invenções literárias, criadas para preencher esse vazio e justificar linhagens de poder. Uma figura mítica para unir um império que, talvez, nem fosse tão grandioso quanto nos contaram. A ideia é chocante, eu sei. Reinventar 300 anos de história parece coisa de ficção científica. Mas pense nas implicações. Se essa teoria estiver certa, significa que uma aliança poderosa, provavelmente entre o imperador do Sacro Império Romano, Otto III, e o Papa Silvestre II, conspirou para alterar o tempo. O objetivo? Fazer com que o reinado deles coincidisse com o ano 1000, um número simbolicamente poderoso, marcando um milênio desde o nascimento de Cristo. Eles teriam reescrito crônicas, forjado documentos e criado heróis como Carlos Magno para dar legitimidade a essa nova linha do tempo. E o mais assustador é a quantidade de registros desse período que foram, de fato, escritos muito tempo depois dos eventos que descrevem. Monges nos séculos XI e XII foram os responsáveis por compilar grande parte do que sabemos sobre a Alta Idade Média. Seria tão impossível assim que eles estivessem trabalhando a partir de um roteiro pré-definido? A falta de fontes primárias e a abundância de cópias e reescritas tornam essa época um terreno fértil para manipulações. Claro, é fundamental dizer que a hipótese do tempo fantasma é amplamente rejeitada pela grande maioria dos historiadores. Eles apontam para evidências que contradizem a teoria, como registros astronômicos de outras culturas, como a chinesa e a árabe, que não mostram nenhuma lacuna de 300 anos. Além disso, a arqueologia e a datação por carbono 14 continuam a validar a cronologia tradicional. No entanto, a teoria de Illig nos força a fazer uma pergunta importante. O quão confiável é a nossa versão da história? Ela nos lembra que a história não é uma ciência exata. É uma narrativa construída por vencedores, interpretada e reinterpretada ao longo do tempo. As pontas soltas na queda de Roma e as inconsistências da Alta Idade Média mostram que sempre há espaço para questionar. A história que aprendemos é a versão final ou apenas a mais conveniente? A verdade pode ser muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. E é exatamente essa complexidade que vamos continuar a explorar. O que essa teoria nos diz sobre o poder e a manipulação da informação? Se a história pôde ser alterada no passado, o que garante que ela não esteja sendo alterada hoje? A jornada pelo Império Fantasma está apenas começando. Agora vamos afundar de vez nesse mistério. Preparados para questionar tudo? Chegou a hora de pesar as evidências. Afinal, uma teoria tão bombástica precisa de provas, certo? Claro, a maioria dos historiadores descarta a teoria do tempo fantasma, apontando que não existem provas sólidas para sustentar uma falsificação dessa magnitude. Eles argumentam que seria impossível coordenar um engano tão grande em diferentes culturas e continentes. E, de fato, essa crítica é muito válida. Mas, e se o problema não for a falta de provas, e sim a ausência deliberada de registros? É aqui que a teoria ganha força. Os defensores apontam para um fenômeno intrigante conhecido como a Idade das Trevas. Por que há tão poucos artefatos, moedas e construções datadas de forma confiável entre os séculos 7 e 9 na Europa? É um período estranhamente silencioso na arqueologia. E mais, por que tantos documentos importantes dessa época, como crônicas reais e textos religiosos, só existem como cópias feitas séculos depois? Onde estão os originais? Foram todos perdidos em incêndios e guerras convenientes? Outro ponto que levanta suspeitas é a análise de algumas genealogias reais. Quando os historiadores tentam alinhar as linhagens de diferentes reinos europeus, eles encontram saltos estranhos e sincronizações que parecem um pouco forçadas. É como se alguém tivesse pego várias histórias separadas e esticado o tempo para que todas se encaixassem em uma única linha cronológica, adicionando gerações fantasmas
para preencher as lacunas. Foi apenas um erro de cálculo dos monges medievais ou algo mais intencional? A arquitetura também entra na dança. Algumas catedrais românicas do século X, por exemplo, parecem ter sido construídas diretamente sobre fundações romanas do século VII, quase como se não houvesse 300 anos de história entre uma construção e outra. Os defensores da teoria perguntam: onde estão os vestígios da evolução arquitetônica nesse meio tempo? É como se a engenharia tivesse dado um salto direto da Roma antiga para a Idade Média. Porém, é crucial sermos céticos com o ceticismo. Existem argumentos muito fortes contra a teoria do tempo fantasma. O primeiro vem dos céus, a astronomia. Registros antigos de diferentes civilizações descrevem eventos celestes como eclipses e o aparecimento de cometas. E a matemática não mente. Astrônomos modernos conseguem calcular com precisão quando esses eventos ocorreram, e as datas batem com a nossa cronologia atual. Falsificar 300 anos de história exigiria também falsificar o movimento das estrelas, o que é, literalmente, impossível. Além disso, o mundo não era apenas a Europa. Enquanto a Europa vivia sua suposta Idade das Trevas, outras grandes civilizações estavam em plena ascensão. O mundo islâmico, por exemplo, florescia com avanços na ciência, matemática e filosofia. Existem incontáveis registros árabes, persas e chineses desse período que se alinham perfeitamente com a cronologia tradicional. Para a teoria ser verdadeira, esses impérios também teriam que estar envolvidos na conspiração ou ter sido enganados de alguma forma, o que parece extremamente improvável. E vamos pensar na logística. Como seria possível coordenar uma fraude de 300 anos em todo o continente europeu, alterando calendários, documentos, histórias de família e até a construção de cidades? Seria uma operação de uma complexidade absurda, envolvendo milhares de pessoas ao longo de várias gerações, todas guardando o mesmo segredo. É um roteiro de filme que, na prática, desmorona sob o peso da própria complexidade. Muitos historiadores argumentam que a escassez de registros da Alta Idade Média não é um mistério, mas uma consequência natural de um período de instabilidade, colapso de redes comerciais e materiais de escrita menos duráveis. Simplesmente, muita coisa se perdeu com o tempo, sem precisar de uma conspiração. Mas vamos fazer um exercício de imaginação por um momento. E se tudo isso for verdade? Se quase 3 séculos foram inseridos artificialmente na nossa linha do tempo, o que isso realmente significa? Se o Império Romano nunca caiu da forma como aprendemos, então o que mais da nossa história também não é bem assim? As estruturas de poder, as instituições religiosas, os sistemas legais que governam nosso mundo hoje teriam uma origem muito mais direta e ininterrupta do que imaginamos. Será que vivemos sob as rédeas de uma narrativa construída, não para nos enganar, mas para controlar a nossa percepção do tempo e da própria evolução da sociedade? Talvez a história oficial não seja exatamente uma mentira, mas sim uma seleção cuidadosa de fatos, uma versão editada dos eventos, onde as partes confusas ou inconvenientes foram corrigidas para criar uma história mais linear e coerente. Essa teoria, por mais improvável que pareça para a ciência histórica, nos força a fazer uma pergunta fundamental: o quão confiável é o nosso conhecimento sobre o passado? Como o escritor George Orwell disse em sua obra 1984, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Talvez o maior valor da teoria do tempo fantasma não seja provar que estamos no ano de 1727, mas sim nos lembrar de sempre questionar, de olhar para as entrelinhas e de nunca aceitar a história como um livro fechado. E agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre essa teoria? Você acredita que 300 anos foram inseridos na história ou acha que é apenas uma grande viagem? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para essa discussão.
Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo apaixonado por história e teorias malucas. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o nosso próximo episódio da série Mistérios Antigos que Desafiam a História. Obrigado por assistir e até a próxima.